O PIB de 2013, apresentado com estardalhaço, anuncia que o agronegócio salvou a economia brasileira. Ele fez a alegria dos que se beneficiam politicamente com esses números e dos que fazem bons negócios sem considerar a vida dos outros. O PIB não considera, por exemplo, as pessoas que contraem todos os tipos de enfermidades, inclusive o câncer. Não considera o custo do tratamento dessas doenças, as vidas que se perdem, a dor das famílias. Para eles, só conta o capital. Não se discute qualidade de vida nem a destruição da natureza. Só vale o mundo dos negócios. Eles estão contaminados pelas estatísticas mentirosas que mascaram uma guerra contra a vida. Em 2011, éramos cerca de 20 entidades. Hoje somos muito mais. Um imenso conjunto da sociedade luta contra o veneno que nos mata um pouco a cada dia quando consumimos alimentos contaminados pelos agrotóxicos. Nós lutamos pela vida. Não há apenas uma forma de conhecimento válido nas sociedades, existem outras, várias formas de conhecimento válido. A ciência moderna, de alguma maneira, obteve um monopólio do conhecimento válido, é esse que é ensinado nas universidades, que é um conhecimento que é importante, obviamente, até porque eu também sou universitário, mas não pode ser de maneira nenhuma o único conhecimento. Para o camponês, a produtividade da terra é uma sequência de ciclos. E é por isso que a terra, que este ano tem soja, ou tem milho, ou tem cana, pode ter, no próximo ano, estar de pousio. Ela está a descansar, nós também precisamos de descansar ao fim de semana, portanto, a terra descansa. E no próximo ano, continua. Portanto, esta é uma lógica de tratamento com a natureza e de relação com a natureza que assenta em conhecimentos ancestrais que devem ser cada vez mais valorizados. O que acontece é que, com a hegemonia política dos grandes latifundiários e dos grandes agroindustriais da frente agroindustrial, com os mídia que são propriedade deles ou financiados por eles, com partidos cujas campanhas são financiados por eles, eles conseguem transformar todo este conhecimento riquíssimo sobre a terra, sobre a água, sobre a atmosfera, em magia, superstição e atraso. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem ouvimos. Porém, a terra enche de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas, infindas. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, tacear nela tudo, por bem das águas que tem. Carta a El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, 1º dia de maio de 1500. Um dos grandes dramas do século XXI será a luta pelo controle da água. Chamada Blue Gold, ouro azul pelas transnacionais que querem transformá-la em uma commodity a ser negociada nas bolsas de valores. Para a maior parte da população, a água é um bem comum inegociável. Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana e Suriname são os 8 países que formam a região amazônica. Eles têm o dever de protegê-la contra a ganância dos especuladores. Nesse cenário de destruição, até a natureza pede socorro. A natureza põe, o homem decompõe.
As belezas existentes de uma terra viva e colorida são destroçadas por um modelo predatório de desenvolvimento. Como um guerreiro medieval munido de sua adaga, o homem incendeia o canavial destruindo as propriedades da terra. A biodiversidade da fauna e da flora é destruída para criar um enorme vazio, o futuro distanciado da qualidade da vida pela qual lutamos. Árvores centenárias são derrubadas para virar pasto. A cor desaparece e a floresta é acinzentada pela queimada. O boi nos vê como ruminantes, cúmplices impassíveis da caminhada da civilização para o matadouro. Essas imagens registram a agonia daqueles que chamamos de animais. E nós, que nos consideramos humanos, chamamos de tecnologia de ponta. Caminhamos céleres rumo à barbárie, à desumanidade e ao desemprego no campo. Nas antigas veredas, as aves fogem, os animais desaparecem, as águas secam. Onde havia vida, nasce o deserto verde. Esse é o modelo que nos propõe o agronegócio. Terra arrasada para o povo e muita grana para os ricos. Ao contrário do que predisse o profeta, o sertão não vai virar mar, nem o mar vai virar sertão. A continuar o atual modelo agrícola, o Brasil será transformado num grande deserto. As barragens submergem cidades, vidas e histórias. A placa com o nome do poeta sinaliza uma rua que existiu. O poeta promete revanche. Seus poetas, lá no fundo das águas, vão reconstruí-la, vão reescrevê-la, e ela virá à tona, com limos, com magmas, e nós, homens mortais, vamos arrancá-la das águas, como nasce uma estrela de outra estrela. Sidônio Muralha, citado por Carlos Drummond de Andrade na crônica Aconteceu em Rubinéia. Antigamente, né, na geração anterior que a nossa, as pessoas ficavam com câncer já no final da vida, como que as células iam cansando, era mais fácil elas adoecer. Agora não, crianças com 10, 12 anos têm câncer. Industrial agriculture does not produce food, and it does not cooperate with nature. It, in fact, works on the basis of a war against nature. And all the chemicals that were invented for war against man have been moved into agriculture. The pesticides, the herbicides, Agent Orange, chemicals meant to kill people. And it is no wonder that people continue to die. A gente resolveu fazer um inventário dos casos de câncer na Chapada do Apodi. E o padre fez uma apresentação da nossa equipe e falou assim: por favor, levante a mão quem tem algum caso de câncer na família. Cara, foi assim, toim. Sabe que daria uma cena fantástica? Porque quando as pessoas acabaram de levantar o braço, tinha mais da metade da igreja com o braço levantado. Por que esse alto índice de câncer no meio rural, né? Porque Rondônia, o uso de agrotóxico é largamente utilizado, não só pelo agronegócio, né, pelas grandes propriedades, mas também em pequenas propriedades e de forma desproporcional, né? Há um mito de que quanto maior a dosagem acima da recomendado, quer dizer, mais tempo, digamos, ele vai ficar com a roça, né, com a plantação livre de que eles chamam de pragas, né?
que na agroecologia nós chamamos de plantas amigas, né? A Organização Mundial de Saúde conta com um instituto, o IARC, que é dedicado à pesquisa sobre câncer, né? E esse instituto, que tem uma metodologia de trabalho bastante rigorosa e até mesmo conservadora, né, reconhece pelo menos 4 tipos de agrotóxicos como cancerígenos do grupo 1A, que são aqueles comprovadamente cancerígenos. Laranja. Estimula a resistência do organismo, anti-inflamatório, previne o cansaço e reduz o estresse. Laranja cultivada com fosmete, tóxico para o sistema nervoso. Laranja cultivada com triclorfon, pode causar câncer, geração de fetos anormais, aborto e infertilidade. Banana. Fornece energia, ajuda a circulação e inibe coágulos. Banana cultivada com triclorfon. Pode causar câncer e má formação fetal. Banana cultivada com carbofurano. Pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Cebola. Ajuda a controlar diabetes, reduzir níveis elevados de colesterol e pressão arterial. Favorece a saúde dos ossos, é anti-inflamatório e combate resfriados. Cebola cultivada com parationa metílica. Pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Maçã, bom para o coração e a memória, previne o câncer. Maçã cultivada com abamectina. Pode causar má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. Maçã cultivada com ciexatina. Pode causar câncer. Maçã cultivada com fosmete. Pode causar danos ao sistema nervoso. Hortaliças. Ajudam a combater o câncer, a diabetes e a regular a pressão arterial. Hortaliças cultivadas com acefato. Pode provocar câncer, má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. O câncer de bexiga, o câncer de rim, todos esses tipos de câncer são, de alguma forma, apresentam forte associação com a poluição ambiental, com agrotóxico, com contaminação, especialmente por metais, que são essas substâncias presentes nesses agrotóxicos que estão associados com o aparecimento de câncer. A função dos agrotóxicos é ser um elemento de eliminar organismos vivos, né? Eles produzem, dentro de determinadas escalas de contaminação, doenças, que elas podem ser doenças de curto prazo e doenças de longo prazo. E isso significa que nós estamos lidando com intoxicações agudas até várias formas de câncer que você tem colocadas aí pelo processo cumulativo, e hoje isso está extremamente disseminado do ponto de vista da população. A legislação sobre isso é um problema muito complexo, porque você tem, de um lado, a vigilância sanitária, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Do outro lado, você tem os órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, e aí tem, objetivamente, um conflito de interesses. Quer dizer, além da questão científica, quer dizer, nem sempre essas decisões governamentais são tomadas com base científica. Elas são tomadas com base em interesses econômicos também. Então, a evidência científica, muitas vezes, não é suficiente para influir numa decisão econômica. E nesse embate entre os interesses do agronegócio e os interesses da saúde pública, frequentemente os interesses da saúde pública são sacrificados. Quando eu tenho o consumo de fertilizantes, químicos, de agrotóxicos, etc., uma parte significativa da renda da terra fica com essas empresas. E há uma organização dessas empresas oligopolizada hoje. Então, há um controle desse mercado pelo capital internacional, pelo Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, BASF, adquirindo outras empresas menores do setor. No mundo, né? Não só no Brasil, no mundo como um todo. No ano de 2010, essas indústrias juntas tiveram um faturamento, uma receita líquida de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. Pelo menos 130 empresas fabricam agrotóxicos no Brasil.
6 delas dominam 68% do mercado. Os males do agrotóxico e a saúde do trabalhador. O Vale do Açu hoje é uma das regiões mais que tem a incidência de câncer no estado, né? A pesquisa chegou à conclusão de que os trabalhadores rurais bebem água lá na região de péssima qualidade, né? Em 2 locais foi encontrado água contaminada quimicamente com agrotóxicos. O índice de suicídio é altíssimo, o de câncer, o CA, então assim, é muito alto, né? E antes dessas empresas chegar, nós não sabíamos nem o que era isso. Nas frutas eu usava só a bota e o avental. Não tinha luva e não tinha máscara, então isso jorrava na minha cara. Muitas vezes. Aí eu ali fui sentindo dor de cabeça, começou tendo infecção urinária e eu tendo febre e um tremor nas minhas pernas. A doutora Fátima, ela diagnosticou isso, que eram os produtos, porque nesse caso não foi só eu, ela atendeu várias pessoas da firma, de onde eu trabalhava lá no Carpes, e por conta dessa descoberta que ela fez, ela foi tirada daqui. Eu comecei a notar que algo estava errado quando eu tive uma incidência muito alta de pessoas com sintomas psicóticos agudos. Aí que eu fui notar que essas pessoas que estavam com esse surto psicótico tinham algo em comum. Todas trabalhavam nas empresas de plantio de banana. Teve gente que ficou que nem louco. Eu fui uma. A dor de cabeça que eu senti era tão forte que eu me joguei na frente de um ônibus. Tirei esse joelho do lugar. Eu fiquei que nem doida, eu entrei em depressão, não queria ver ninguém. Eu rasguei roupa, eu jogava minhas coisas fora. E por conta disso, o engenheiro disse que eu era louca. Mas a minha loucura era as dores que eu estava sentindo. Eles, no set do consultório, eles contavam coisas, entendeu? Inominadas. Muitas vezes eu anotava em prontuário, tem tudo anotado em prontuário. A notícia que eu sei é que esses prontuários estão perdidos. Aqui nós temos empresa por nome Del Monte que ela pulveriza. Ela tem um avião que ela sai pulverizando. Ela vai lá para o setor, põe o produto e vem pulverizar aqui na empresa. Aí aqueles produtos ele pode cair na água, que tem um rio próximo. Inclusive, houve muita perca de peixe, de pássaro. A funcionária deles da Belmonte me procurou e me disse que, olha, doutora, a senhora fique certa de que na Belmonte tudo é feito muito legalizado. Nesse mesmo dia, por coincidência, entra um paciente na minha sala chorando, aos prantos, dizendo que tudo que era vivo na casa dele tinha morrido, só restou a mulher e os 2 filhos. Por que aconteceu isso? Ele disse, doutora, é porque eu moro na curva do avião. E quando o avião da empresa faz a curva para despejar o veneno, derrama um pedaço em cima da minha casa. Morreu tudo, não ficou nem sapo. Se você for hoje em qualquer delegacia ou superintendência, agora se chama Superintendência Federal de Agricultura, do Ministério da Agricultura, no Brasil, em nenhuma delas você vai encontrar um ato de fiscalização contra um agricultor que se envenenou. Nenhuma. Se você for no Ministério da Saúde, também não existe. A pergunta é por quê? A questão é ideológica. Se você quiser saber hoje quantos dos cânceres no Brasil têm a ver com agrotóxicos, você não consegue essa resposta nos diferentes sistemas de informação em saúde que a gente tem, né? E se você quiser buscar entre os registros de câncer qual é a ocupação dessas pessoas, você vai ter dificuldade também de encontrar o dado de ocupação, por incrível que isso pareça, né? Então, há toda uma tendência de ocultamento mesmo disso, né? Desses problemas de saúde, eles não aparecem, né? Para cada informação de que houve intoxicação que chega ao Ministério da Saúde ou à Fiocruz, a gente tem 50 casos que não são notificados. O que isso significa, né? Significa, nesse período de 99 a 2009, nesses 11 anos, foram 62 mil intoxicações por agrotóxicos no país, ou 5.600 por ano, ou 15 diárias, ou, se preferirmos, uma a cada 90 minutos. A cada 90 minutos no Brasil alguém é intoxicado.
O veneno chega pelo ar, pela terra, é pulverizado, mata de todas as formas. Contamina e destrói o ser humano, pássaros, as abelhas, destrói a terra, polui o ar e a água. Quando se fala em combate às pragas, devemos saber que a praga é o próprio veneno.